os médicos estão alertando aí para uma nova subvariante, Ananias Ribeiro. A gente não tem um minuto de paz, né? Pensa que acabou, aí começa tudo de novo. Exatamente, tem uma subvariante aí do novo coronavírus. E para a gente entender melhor sobre essa subvariante, vamos conversar a partir de agora com o professor Paulo Henrique. Ele traz para a gente informações sobre esta situação. Já está ao vivo aqui no Diálogo Franco. Olá, professor. Bom dia, boa semana, seja muito bem-vindo. Bom dia, professor. Bom dia, Ananias. Bom dia, Eli. Bom dia a todos que acompanham aqui a Rede Meu Norte. Tudo bem com vocês, né? Tudo bem, professor. Olha, agora, exceto Mais ou menos. por essa notícia, né? Uma subvariante aí do novo coronavírus que está causando preocupação. Inclusive, já se fala em uma nova onda. É para tanto, professor? Ananias, ele é para tanto sim. Tá? A gente está observando o comportamento dessa subvariante, que ela é chamada BQ.1. Ela, na verdade, é uma derivação da Ômicron. Ela é Ômicron também, né? Só que, para que todos entendam, o vírus ele só se multiplica dentro de nossas células. Ele precisa do corpo das pessoas, das células das pessoas, para se multiplicar. E nesse processo de multiplicação, Eli, Ananias e quem nos acompanha, é como se o vírus tivesse que replicar o seu material genético, que a gente pode comparar com um colar de contas. Qualquer pequena conta que ele mude de posição gera uma mutação. Moral da história, quanto mais o vírus circula, mais ele se reproduz, mais ele produz esse colar de contas, que é o seu material genético, maior a probabilidade de ocorrer um erro, né? E aí surgem as variantes. Então, a gente tem que conter a multiplicação do vírus, a circulação do vírus, para reduzir as variantes. Essa subvariante BQ.1, que é Ômicron, ela já está causando aumento de casos na Ásia, na Europa, no Canadá. Há relatos de colegas médicos, inclusive piauienses, que trabalham por lá, de que as UTIs pediátricas estão lotadas, basicamente porque as crianças não foram foco, no primeiro momento da pandemia, de vacinação. Tá? Professor, a impressão que a gente tem é que o instinto aí de sobrevivência do coronavírus é intenso, né? A gente corre para um lado com a vacina, corre com a máscara e ele tentando driblar essas barreiras, driblar esses antídotos aí para a doença. A gente quebra uma variante de um lado, ele aparece com uma nova. Olha, professor, tá difícil, tá complicado, viu, a nossa situação. E aí tem gente que ainda não se vacina e contribui aí para fortalecer ainda mais o vírus e dar fôlego novo para ele, né? Ananias, a Eli aí já deu agora uma de bióloga, foi na mosca, viu? Na verdade é isso mesmo. Todo organismo quer sobreviver, nenhum organismo quer ser extinto, né? E um organismo como o vírus, ele tem uma plasticidade genética, uma capacidade de adaptação extraordinária, e uma das coisas que fez o coronavírus ter sucesso evolutivo é que a mortalidade dele é baixa. Ele tem uma mortalidade aí de 2 a 2,5%. Porque se o vírus tiver uma alta mortalidade, ele mata o hospedeiro e morre junto com ele, não circula, né? Nesse caso, não. A pessoa demora 7 dias para começar a ter sintomas. Nesse tempo, ela fica espalhando o vírus. E aí você tocou num outro ponto muito importante. Qual ponto? O Brasil aderiu em massa à primeira dose de vacina. O brasileiro deu um belíssimo exemplo ao mundo, né? Pra você ter uma ideia, nós temos cerca de 90% das pessoas no Brasil, na faixa etária de vacinação, tomaram a primeira dose, aderiram à primeira dose, né? Eu não sei se travou aí, a internet de vez em quando faz essas coisas com a gente. Tá ok, professor, pode continuar. Estão me ouvindo? Isso, estamos ouvindo, pode falar. Eu acho que ele é que não está ouvindo a gente, né? O professor está falando para a gente aí desse instinto aí de sobrevivência do vírus, que a cada tentativa que a gente faz de combatê-lo, ele surpreende e vem numa nova roupagem e acaba se fortalecendo. O senhor está ouvindo, professor? Agora estou. A internet deu aqui uma bugada. Faz parte. Faz parte. Pode continuar. E aí, eu estava dizendo para todos vocês, né,
que a gente teve uma adesão maciça da população, 90% da população a primeira dose. Quando você avalia a segunda dose, essa adesão já cai para 76%, 78%. E quando você avalia a dose de reforço, a gente tem menos de 50% da população aderiu à dose de reforço, tá? A boa notícia qual é? Que as vacinas atuais continuam sendo eficazes para prevenir formas graves e mortes pela BQ.1. Então, você que não tomou a terceira dose, a quarta dose, procure o posto de saúde e tome a sua vacina, tá? O próprio Ministério da Saúde, e aí não vale ter negação e colocar o viés político nessa discussão. O próprio Ministério da Saúde, comandado pelo atual governo, ministro Marcelo Queiroga, emitiu uma nota técnica na sexta-feira, alertando para que o número de casos novos no Brasil aumentou nas 2 últimas semanas 128%. Esse número é alarmante. O Maranhão, que está aqui ao lado, o número de novos casos aumentou 700%. Então, as pessoas têm que buscar, sim, se proteger, e a boa notícia é que as vacinas continuam funcionando para essa nova subvariante. Professor, então, você chega ao ponto que é o ponto-chave para a gente enfrentar este problema. Continua sendo a vacina. E aí, eu queria que o senhor fizesse um retrospecto para a nossa audiência sobre a importância da vacina nesse processo. Porque a gente teve, claro, naquele primeiro momento, principalmente no Brasil, uma divergência com relação à vacina, mas para hoje isso não cabe mais, né, professor? A gente está vendo que o que está fazendo a gente vencer essa guerra é exatamente a vacinação. E aí a atenção para quem precisa atualizar o seu cadastro, o seu calendário vacinal, porque a gente vai ter que conviver com isso e vai ter que estar sempre vacinado contra essa doença. Exatamente, Ananias. Você tocou num outro ponto importante. Todos os anos, os grupos etários que precisam tomar vacina contra a gripe tomam e ninguém nunca reclamou. E agora, contra a Covid, resolveram dizer que até a pessoa poderia virar jacaré tomando a vacina. Eu quero relembrar para as pessoas uma coisa. A vacina ela foi inventada, digamos assim, do ponto de vista técnico, no início do século XIX. Final do século XVIII para início do século XIX, um médico britânico chamado Edward Jenner. A palavra vacina deriva do latim, vactinia, que reporta a vaca, por exemplo. Por quê? Porque ela foi obtida a partir de extratos de varíola bovina, né? Quando Jenner inventou a vacina lá no século XIX, início do século XIX, as pessoas que eram negacionistas na época tinham fake news, viu? Século XIX na Inglaterra. Pregaram cartazes nas ruas de Londres mostrando que pessoas que tomavam vacina adquiriam chifre, rabo de vaca e orelha de vaca. Meu Deus. Se a gente trouxer essa situação aqui para o Brasil, Rio de Janeiro, século XX, quando houve a revolta da vacina, quando Oswaldo Cruz, um médico sanitarista, quis vacinar a população carioca para protegê-la de um surto de varíola, de novo as fake news vieram à tona com cartazes mostrando que a vacina iria dar feições bovinas às pessoas. Então, quando no século XXI alguém diz que as vacinas podem te transformar num jacaré, isso é apenas a reedição das fake news históricas, mas foram as vacinas que nos ajudaram a controlar sarampo, erradicar a poliomielite, erradicar a varíola. Acreditem nas vacinas, elas funcionam e salvam vidas. Verdade, professor. E a prova somos nós, né? Os sobreviventes aí do coronavírus, que muitos dos nossos entes queridos não tiveram a mesma oportunidade, infelizmente faleceram. A gente continua aqui contando a história e graças a esse apoio aí da ciência e a vacina. O Walter tá mandando um abraço aqui pra gente, que tá acompanhando a entrevista. Ele disse que esse vírus, professor, é um alienígena entre nós. Não, deixa de ser, mais ou viu, menos Walter? isso também, né? Eu tenho uma preocupação, gente, que eu queria também socializar com vocês. Eu tenho um filho de 5 anos de idade, que já tomou as 2 doses, graças a Deus, né? Mas as crianças abaixo de 3 anos de idade ainda não foram imunizadas. E essa conversa de dizer que criança é resistente à Covid-19 não é, as crianças sofrem, tá? Milhares de crianças aqui no Brasil morreram de Covid-19 e a Anvisa autorizou uma vacina a partir dos 6 meses de idade.
Então, crianças a partir dos 6 meses até os 3 anos têm vacina aprovada pela Anvisa. É a mesma vacina que é aplicada nos Estados Unidos e aplicada na Europa. Infelizmente, o Ministério da Saúde não tem a quantidade de doses necessárias a imunizar as crianças. E aí comprou apenas 1 milhão de doses e está fazendo uma espécie de triagem para que apenas criança com comorbidade tome essa dose de vacina, que é uma dose menor, são 3 doses, na verdade, 2 doses com intervalo de 3 semanas e a dose de reforço com intervalo de 8 semanas, mas é muito importante que o Ministério da Saúde corra contra o tempo, porque até agora não o fez, e adquira as doses necessárias. Apenas o estado de São Paulo necessita 750 mil dessas doses, e são apenas 1 milhão. Tá? Então, nós adultos não podemos ser egoístas a esse ponto, porque nós estamos imunizados, ou pela doença ou pela vacina, mas boa parte de nossas crianças, principalmente as menores de 3 anos de idade, não estão vacinadas e não tem dose para essas crianças. Falta, inclusive, relatos aqui de Pernambuco, Coronavac para crianças a partir dos 3 anos de idade. Então, nós não podemos deixar, nesse momento que essa subvariante está crescendo e no Canadá está lotando UTIs pediátricas, nós não podemos deixar nossas crianças desamparadas, desprotegidas. Olha aí, importante apelo feito pelo professor Paulo Henrique de conhecimento de causa e de busca de apoio, né, para essas crianças que precisam. Você, pai, faça o esquema vacinal da sua criança e às autoridades o apelo para que o imunizante esteja disponível para a criançada. O nosso futuro também está aí livre, né, de efeitos mais graves da Covid por conta da vacinação. É isso que a gente também deseja, professor, e agradecemos o senhor pela entrevista hoje aqui no Diálogo Franco. Muito obrigado. Obrigada, professor. Um ótimo dia para o senhor. Ananias e Eli, eu queria só deixar uma última mensagem rápida. Pois não. Nós precisamos atualizar o cartão de vacinação. O Piauí é exemplo de todos os estados que estão com onda crescente. O Piauí está com onda decrescente, o Piauí é exemplo nisso. Tá? Está no relatório do Ministério da Saúde, mas nós precisamos continuar fazendo nossa parte. Atualizem suas vacinas e, principalmente, eu acho que é interessante voltar a utilizar máscara em espaços fechados. Em espaço aberto ainda dá para andar sem máscara, mas nesse momento a volta das máscaras se faz necessária. Obrigado pela atenção de vocês, viu? Obrigada, professor. Um ótimo dia. Olha aí o alerta, viu? Meu Deus, será que vamos voltar tudo de novo, Ananias? Não é possível. Tomara que não. Agora a gente tem a vacina aí, é só todo mundo se vacinar para a gente avançar tranquilo contra a Covid-19.